Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Hoje, mês de maio, né? Um mês que tem uma data muito importante para a história do Brasil, que é o 13 de maio. O que aconteceu no 13 de maio é a libertação dos escravizados, né, por meio da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, ainda em 1888, no final do Império, né? A proclamação da República vem em 1889, 15 de novembro de 1889, né? E hoje eu quero falar um pouco do legado. É claro que num vídeo de poucos minutos eu vou falar de uma forma muito modesta do grande legado que os afros, né, os negros, contribuíram para o nosso país, e como o Brasil ele é uma espécie de reedição, né, daquela forma do Império Português que se teve em outros lugares do mundo também, da África e tudo mais, mas como o Brasil ele se aproxima muito mais da África em diversos assuntos, diversos temas, diversas características, do que às vezes até da própria colonização portuguesa europeia também. Se bem que Portugal e a própria cultura portuguesa ela tem muito da África também, né? A própria Península Ibérica como um todo ela sempre teve uma proximidade muito grande com a África. É um mundo muito diferente se você comparar, por exemplo, com o da Europa do Norte, né? Até por essa proximidade do Estreito de Gibraltar ali que separa a Península Ibérica da África, e também a facilidade que Portugal tinha, né, com a sua saída no Atlântico para o mar e possibilitou as navegações, né? Bom, o que acontece é o seguinte: Portugal começa a empreitada de navegação, né, não só pelo Mediterrâneo, né? Os países europeus eles estavam acostumados muito a navegar pelo Mediterrâneo, e você tinha os impérios talassocráticos. Os impérios talassocráticos eram aqueles impérios que era feito principalmente baseado no comércio, né? Ali no Mediterrâneo, os fenícios, os próprios cartagineses, que vão ser os fenícios mais modernos, enfim, diversos povos que naquela região começou a fazer uma certa ponte entre a Europa Ocidental e o Oriente Médio, principalmente, né? Mas, se aproximando da Idade Moderna, Portugal foi o primeiro país a contornar a África, né? A sair, por exemplo, do continente europeu e não ficar apenas naquela região do Mediterrâneo, do norte da África, que tem uma diferença cultural com a África subsaariana, a África abaixo do deserto do Saara, né? Que seria a África Negra, né? Aí Portugal então ele começa a criar feitorias, o que eles chamam de feitorias por toda a costa da África, né? O Vasco da Gama foi o navegador que levou os méritos, né, de ser o primeiro a contornar a África, o primeiro a contornar a África por baixo também, né? Onde você tem, por exemplo, o Cabo da Boa Esperança, né? Em inglês Cape of the Good Hope, exatamente, literalmente, né? Cabo da Boa Esperança, que fica hoje pertencente ao país África do Sul, mas foi justamente por portugueses, por Bartolomeu de Gusmão, se eu não me engano, né? Que conseguiram fazer exatamente isso, né? E então você tem, por exemplo, pela primeira vez a Europa tendo contato com uma civilização muito diferente, que não era apenas aquela civilização da Europa que eles conheciam, e também do Oriente Médio, né? Então você começa a ter pela primeira vez um intercâmbio com uma África mais densa, né? Tanto que os norte-africanos eles não conheciam muito para além do Saara, para baixo do Saara. Mas é verdade também que os cartagineses eles tinham muitas minas de sal ali. A antiga Cartago hoje é mais ou menos o país da Tunísia, né?
E ali eles pegavam, eles desciam para baixo do Saara, não tão longe, né, não chegavam até a África do Sul, por exemplo, pegavam faziam escravizavam algumas pessoas daquelas regiões e levavam para trabalhar nas minas de sal, né? Então no exército cartaginês tinha muitos negros, né? Embora os cartagineses não fossem exatamente negros, né? O Egito já teve uma dinastia negra, né? O Egito teve faraós negros, não todos eram, né? Eles eram semitas, boa parte deles. E os árabes conquistaram o Egito depois. O Egito antigo era um outro povo que tinha lá, né? Talvez o povo de influência do Maghreb. O povo do Maghreb é aquele povo do norte da África. Mas é fato que perto do Nilo você tinha uma elite lá do Egito também que era negra, né? Que eram os núbios. Os núbios eram os egípcios negros, né? E viviam naquela região do Nilo ali também. Na Bíblia tem aquela famosa rainha de Sabá, né? Que era uma das esposas do rei Salomão, né? Teve várias esposas e ela foi muito conhecida por ser uma rainha negra, né? Então muitas vezes se referiam às mulheres negras, os antigos pelo menos, que tinham como base a Bíblia, tomando como exemplo a rainha de Sabá. E aí o Portugal eles não adentraram necessariamente muito ao território, mais para o interior do território subsaariano da África, né? Mas por um bom tempo eles ficaram na costa e colonizaram também uma ilha no Atlântico, que é a ilha de Cabo Verde. Os Açores também, os Açores pertenciam a Portugal. E a Ilha da Madeira, muito conhecida também, a Ilha da Madeira. Mas a Ilha de Cabo Verde, ela vai ser um entreposto, ela vai ser justamente um lugar que intermediava esse empreendedorismo terrível e maléfico que os portugueses fizeram, comercializando seres humanos, né? Pegando eles da África e levando para a América, sobretudo o Brasil, né? Os ingleses e os espanhóis, em menor medida, fizeram isso também na América, né? E vale lembrar que, como todo processo de conquista, né, você não tinha uma unidade nessa ideia que as pessoas olham para a África como um lugar unificado. Ela é muito falaciosa. A gente sabe que as guerras civis que tem na África hoje, muito por conta dos povos étnicos que tem lá, são categorias que os europeus deram, como os Tutsis e os Hutus, né? E os Nueres e os Dinkas. Enfim, você tem vários povos ali que brigam, que tinham rivalidades no passado, mas hoje as rivalidades se dão também pelo favorecimento que, com o neocolonialismo no século XIX, os europeus colocaram grupos com mais privilégios do que outros, e isso gerou reabriu feridas antigas, que as disputas rivalidades não se davam por guerras, e hoje elas se dão por guerras terríveis, e massacres e tudo mais. Mas naquela época você tinha sim já a prática do escravismo, exatamente essa lógica do escravismo que acontecia entre os próprios povos africanos da África subsaariana, assim como você tinha essa prática entre os indígenas também aqui no Brasil. Então os portugueses, eles, sabendo disso, se utilizavam e negociavam com os grupos dominantes para que eles, em troca de cachaça, de objetos, ferramentas, espelhos, essas coisas, eles cedessem os povos escravizados que eles conquistavam em guerras. Então foi assim que se iniciou o processo de transumância, de trazer, de deslocar grandes populações de um continente a outro, né? E esse deslocamento de seres humanos de um continente a outro forçado, né, não foi algo voluntário, a gente sabe disso. Na história, pelo menos, que a gente conhece, o maior deslocamento de pessoas de um continente a outro, né? Foi justamente essa empreitada aí terrível, né, que é uma mancha ainda na nossa história, né? Eu gosto hoje de utilizar a palavra escravizado porque aquelas pessoas não são escravas e nunca foram escravas, né?
ninguém é escravo, a pessoa se faz escravo por um processo de dominação, por isso que ela foi escravizada, mas ninguém jamais é escravo e deveria ser de ninguém, independente da sua cor da pele, né? E a escravidão moderna, ela é diferente da escravidão do passado pelo quesito racial, né? No passado eram povos conquistados ou povos que caíam em capitulação por dívida também, né? Mas o escravismo moderno, que tinha sua justificação pela cor da pele, ela foi uma justificação para alimentar a lógica mercantilista. E o mercantilismo, ele vai ser justamente aquele pré-capitalismo, onde o escravizado ele é a própria mercadoria, né? Então ele, além dele ser um escravizado, ele também é uma mercadoria que serve até mesmo como moeda de troca. E uma das primeiras moedas de troca que o Brasil teve, infelizmente, para a gente ver como a gente tem uma mancha muito grande no nosso passado, foram os seres humanos, né? Eles foram usados como moeda de troca e que intermediavam inclusive as relações comerciais, né? Bom, é verdade que entre esses grupos humanos também vieram realezas da África, né? Princesas, rainhas, reis que chegavam aqui e eram feitos escravos, né? Imagina para você que era de uma monarquia, vamos dizer assim, né? Era de uma elite aristocrática, de repente você ser sujeito, perder todo aquele seu status, toda aquela sua posição para se sujeitar a um trabalho que você não fazia na sua posição de privilégio quando você era o membro da elite do seu grupo, né? Bom, então a gente tem que reconhecer que os negros brasileiros de toda a América também, eles são descendentes também de nobres, né? Eles são nobres na sua essência, não apenas nobre no sentido aristocrático do termo, mas de pessoas muito nobres, de uma cultura muito nobre também, né? Os grupos humanos, os grupos mais fortes étnicos, né, que vieram para o Brasil, a gente pode dizer que os maiores foram os bantus, né, os iorubás e os sudaneses. Eu tenho uma amiga que ela é negra e ela faz curso de Yorubá. Ela está aprendendo o idioma Yorubá com os nigerianos. A comunidade nigeriana é muito grande aqui, né? Recentemente a imigração nigeriana é muito grande, sobretudo em São Paulo, né? E aí ela está fazendo um curso com os nigerianos e aprendendo o Yorubá para aprender o idioma dos seus antepassados, uma vez que esse idioma se perdeu com a introdução do português no Brasil, mas ela tem essa possibilidade graças aos imigrantes nigerianos. Eu acho isso uma coisa muito bacana, né? Você resgatar as origens. Eu faço isso também com a cultura hispânica e eu acho muito belo quando um outro grupo étnico faz isso também, né? Bom, e aí então você tem todo esse início e o trabalho de mão de obra negra substituiu o trabalho indígena por diversas razões e tudo mais, né? Enfim, mas houve resistência, né? Os famosos quilombos, né? Que na Argentina tem essa palavra quilombo também usada pejorativamente como uma bagunça, né? Esto está um quilombo, que seria uma bagunça e tudo mais. Mas no Brasil a palavra quilombo ela é usada para aquelas aldeias, né? Aqueles grupos, aquelas regiões onde escravizados que conseguiam fugir da capitulação e da opressão, eles conseguiam viver de uma forma autossustentável, né? Era uma espécie de comunidade até anárquica, né? Que eles viviam ali e se protegiam contra os capitães do mato e as investidas das próprias autoridades, da polícia, que seria da época, assim, né, em querer destruir esses quilombos e recapturar esses escravizados, né? E o mais famoso deles foi o Quilombo de Palmares, do líder Zumbi de Palmares. Tem até a nossa faculdade Zumbi de Palmares hoje, né? Onde você tem grandes intelectuais da comunidade negra que estudam lá e que administram lá
né, a faculdade e tudo mais. E foi o Zumbi dos Palmares. E essa palavra zumbi vem justamente de um grupo linguístico dos bantus, o Kimbembe, se eu não me engano, a origem dessa palavra zumbi, que significa fantasma, significa espectro, significa uma espécie de fantasma, porque ele realmente foi essa figura muito emblemática. Como não se tem um registro muito próprio do zumbi, dizem que ele podem ter havido vários zumbis, né, vários zumbis. O Darcy Ribeiro, ele tinha a cabeça de uma estátua do zumbi, né, na casa dele, se eu não me engano, ou ele mandou fazer para colocar em alguma praça, eu não me lembro exatamente a história, mas ele tinha a cabeça do zumbi, de uma estátua do zumbi feita por um escultor famoso e tudo mais, né? A casa do Darcy Ribeiro, ela era projetada pelo Niemeyer, né, na casa que ele morava, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, embora ele fosse mineiro, né? Bom, então o Quilombo do Palmares, ele ficava na antiga capitania de Pernambuco. O Zumbi provavelmente nasceu na capitania de Pernambuco, mas depois foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, né? Na cidade que eu cresci, Santana de Parnaíba, tem uma comunidade quilombola até hoje muito famosa, que é o Quilombo do Cururuquara, que tem o famoso samba de bumbo, que é um samba típico paulista, o samba paulista agrário, né? O samba paulista agrário dos interiores, que é o samba de bumbo daquela comunidade quilombola e tudo mais. E várias figuras famosas, como Henrique Preto, que fez várias marchinhas do carnaval, que é cantada até hoje num evento chamado O Grito da Noite de Santana de Parnaíba e tudo mais, né? Tinha dois grupos, o Carijó, né, e o Galo Preto, né? Bom, essa é uma outra história. Quem sabe eu faço um vídeo falando disso numa outra oportunidade, né? E, enfim, então o meu intuito de fazer esse vídeo é falar também do legado que a comunidade afro, né, negra, ela deixou para o Brasil no quesito intelectual. Porque todo mundo conhece os elementos, a feijoada, o samba que nós conhecemos, tudo isso a gente sabe já e está cansado de saber. Mas é pouco falado, infelizmente, sobre os intelectuais que nós tivemos no Brasil, negros, né? E como o Brasil ele foi um país, principalmente no século XIX, de uma elite que era educada por grandes intelectuais negros, professores na época do Império que eram negros, né? E que a República depois, por conta de um racismo científico, né, muito baseado nas ideias do Lombroso e tudo mais, ela acabou erradicando e destruindo essa posição que os negros tinham até de destaque, né? Claro que não eram todos, a gente sabe disso, mas uma posição de destaque que eles tinham na hierarquia, na sociedade brasileira, né? Bom, eu posso falar de vários aqui, né? Mas eu vou falar dos principais. O Luiz Gama, que inclusive está enterrado no Cemitério da Consolação, aqui em São Paulo. O abolicionista muito famoso também, José do Patrocínio, e o Luiz Gama também foi abolicionista. O José do Patrocínio é uma figura muito emblemática também, que viveu nessa época do Império. André Rebouças, amigo pessoal de Dom Pedro II, engenheiro, se não me engano arquiteto, né, que fez diversas obras aqui no Brasil. E a gente tem uma avenida muito famosa aqui em São Paulo, a Avenida Rebouças, que leva o nome dele. Eram os irmãos Rebouças, ele tinha um irmão também, né, os irmãos Rebouças, mas o mais famoso é o André Rebouças mesmo, né? É bom lembrar também que teve a Revolta dos Malês, e no meio da Revolta dos Malês, que foi na Bahia, né, alguns daqueles escravos ou escravizados estavam lá, eram letrados já, né? Eles já sabiam ler e escrever porque eles eram muçulmanos, e a lógica que muitos dos muçulmanos tinham era de poder ler o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos e tudo mais. Então às vezes você tinha casos de alguns deles justamente serem letrados, e até mesmo o senhor de engenho, ou o senhor, a pessoa que dominava eles ali, inserido naquele contexto, a casa grande, senzala e tudo mais, às vezes ele nem era letrado como essas pessoas
Claro que era uma minoria, não dá para falar que eram todos, né? Mas existia isso também, de você ter alguns deles que eram letrados e até os brancos não, e principalmente os homens livres, né? Brancos livres, com certeza letrados eles não eram. E a deficiência que o Brasil teve na sua alfabetização, essa questão da alfabetização é uma coisa que assombra a gente até hoje, né? Essa questão da má alfabetização que se tem no nosso país. Bom, então, dentre esses intelectuais que eu falei, claro, no século XIX você vai ter o Machado de Assis, que era negro, mas tentaram até embranquecer a imagem dele por muito tempo. O Lima Barreto, na transição do século XIX, no início da República, né? E aqueles anos do 1910, né, da década de 10, e ele falece em 1922, se eu não estou enganado, né? E o Lima Barreto, então, vai ser um grande escritor, um expoente, que já tratava de racismo naquela época, né? Ele acabou até se viciando em álcool, e ele tentou estudar na escola politécnica lá do Rio de Janeiro, sofreu muito racismo com os alunos da elite e tal, e ele escancarava nos seus livros essa sociedade hipócrita racista. Eu tenho aqui na descrição, eu vou pôr aqui na descrição desse vídeo um link que eu falo das obras do Lima Barreto. Eu fiz um vídeo só falando do Lima Barreto, que é o meu escritor favorito, né, da literatura brasileira. Eu vou deixar aqui na descrição, né. E nos processos de construção cultural do Brasil, sempre o negro ficou de fora, né? Naquele processo onde eles trouxeram o indígena como a valorização do indígena como símbolo nacional, principalmente pelo José de Alencar, né? Com o Guarani, pouco se falou do negro. Embora você tenha a obra do Carlos Gomes, né, uma ópera do Carlos Gomes, que fez a ópera do Guarani, que é uma que chama O Escravo, né? Já foi uma tentativa de inserir a questão da negritude na nossa cultura, mas o próprio título enfim, já reduz essas pessoas a essa condição, né? Eu não concordo muito com isso. E você tinha, por exemplo, mulheres também, que pouco falado, como Maria Firmina dos Reis. Um colega meu que estudou na FESP, né, ele escreveu um livro sobre Maria Firmina dos Reis. Ela fez aquele livro famoso, Úrsula, né? E ela é pouco falada e pouco conhecida até entre a comunidade negra, né? Então é um nome que vale a pena a gente destacar. Eu não seria a pessoa mais apropriada para falar do legado dela e da obra dela. Eu apenas conheço por cima, mas esse colega meu, Rafael Balzerozin, tem vídeos dele e o próprio livro dele que fala sobre ela, né? Bom, depois você vai ter a Maria Carolina de Jesus com o Quarto de Despejo. O Quarto de Despejo já é um livro mais conhecido, né? Já é um livro mais pop, vamos dizer assim, né? Cai até em vestibular, tudo, né? Que ela narra ali quando ela vivia ali na periferia, as dificuldades que ela tinha para poder alimentar os filhos, né? E o interessante é que é a visão de uma mulher negra que escreveu com uma linguagem popular, errando concordância, gramática, mas é disso que a gente precisa. A gente precisa de literaturas justamente que fogem esse academicismo, fogem essa escrita formal. É preciso errar o plural, é preciso falar o plural errado, é preciso você escrever da forma popular mesmo e produzir literaturas e arte popular mesmo, né? Para a gente acabar com isso, né? Acabar com essa estrutura hierárquica e muito fria e muito excludente da própria academia também, né? Bom, e você tem também vários autores negros da direita também, né? A tentativa de se fazer um terceiro império, a gente teve o primeiro império com Dom Pedro I, o segundo império com Dom Pedro II, o segundo reinado, depois se proclamou a república, e depois nos anos 30 você vai ter um sujeito negro também que quis reviver a monarquia no Brasil, né? Porque justamente ele estava vivendo naquela sociedade republicana que excluía e que tinha um racismo terrível contra os negros, né? Com as ideias eugênicas, de eugenia, do Lombroso, do Gobineau, claro, Lombroso e Gobineau é do século XIX, mas ainda estavam muito vívidas essas ideias racistas nos anos 30, na República, né? E aí então ele tinha um movimento chamado patrianovismo.
era o Arlindo Veiga dos Santos. Foi um brilhante intelectual, um grande intelectual, né, admirado inclusive pelos movimentos monarquistas de hoje, né? Ele criou a Frente Negra Brasileira, que chegou até a ter relações com a ação integralista brasileira. Outra figura que saiu da ação, que pertenceu à ação integralista brasileira e foi um expoente do movimento negro, foi o Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento, talvez a figura mais famosa e importante da cultura, da intelectualidade, né? Pertenceu às fileiras do integralismo. E se eu não estou enganado, eu acho que até o próprio Guerreiro Ramos, do ISEB, né, do Rio de Janeiro, ele também chegou a flertar com... Porque assim, não que eles fossem dessa direita que existe hoje, mas era o maior movimento de massa que tinha no Brasil. Até mesmo o grande almirante João Cândido, ele era amigo pessoal do Plínio Salgado, né? E um deputado integralista, que eu não me lembro o nome agora, no segundo governo Lula, eu acho, ou no primeiro governo Dilma, eu não lembro se foi no segundo governo Lula ou primeiro governo Dilma, ele tentou, não digo canonizar seria uma palavra religiosa, mas ele tentou fazer com que o Estado brasileiro reconhecesse justamente a categoria de almirante do João Cândido, né, e indenizasse as famílias descendentes desses marinheiros revoltosos, né? E para o Estado brasileiro ia ser um rombo, ia ser um prejuízo muito grande pagar todas essas famílias, que tinham vários nomes ali que ainda poderiam receber esse benefício. E isso não passou, não foi para frente, né? Mas a categoria de almirante do João Cândido, ela foi reconhecida. E quem foi o João Cândido? Em 1910, mais ou menos, o tratamento que se dava aos marinheiros no Rio de Janeiro, né, negros, que a maioria dos recrutas da marinha, né, eram negros e os oficiais eram brancos, ainda tinha a prática da chibata. Eles chicoteavam esses marinheiros, né? E o João Cândido, ele inclusive foi comandante de uns dreadnoughts. Os dreadnoughts eram aqueles corsários, né, aqueles navios de guerra que tinha. E, inclusive ele chegou até a ir para a Inglaterra. Ele já chegou a fazer missões na Inglaterra e tudo. Era um homem viajado e tudo mais. Ele se rebelou, inclusive com o couraçado que chamava Minas Gerais e um que chamava São Paulo, se eu não estou enganado. Um couraçado Minas Gerais, couraçado São Paulo. E chegou a bombardear o Rio de Janeiro, né, ameaçando as autoridades e a própria marinha e o próprio exército que ficava ali na Praia Vermelha, né, o quartel da Praia Vermelha, o forte de Copacabana ali no Rio de Janeiro. Ele chegou a ameaçar bombardear o Rio para que se acabasse com esse tratamento da chibata, né, e essa revolta ficou conhecida como a Revolta da Chibata. Ele morreu pobre, o João Cândido, pouco reconhecido, né, e a memória dele, alguns nacionalistas tentam reviver a memória dele porque ela foi praticamente apagada, né? E tem muita coisa da Revolta da Chibata, de tudo isso que eu estou falando, no Museu Afro. O Museu Afro do Parque do Ibirapuera, recomendo demais que vocês vão lá. É muito bacana, tem diversas coisas da história do Brasil pela perspectiva da comunidade afro, né, negra. E falam dos zuavos, tinha os zuavos que eram soldados negros da Guerra do Paraguai, se eu não me engano também. Tem várias passagens contando a participação dos negros no importante processo da nossa história, né? Para a gente ver que existem figuras tanto na intelectualidade quanto também no mundo militar, no mundo revolucionário, uma série de coisas que é pouco falado. O Henrique Dias foi um comandante negro, um general negro, que liderou a Guerra dos Guararapes, né, a Revolta dos Guararapes, que expulsou os holandeses do território brasileiro, né? Então, ou seja, o primeiro líder militar que a gente pode dizer brasileiro foi negro, né? Então, pouco se sabe disso e pouco é falado, né, infelizmente, né? Hoje nós temos uma comunidade muito grande haitiana, né? O Brasil tem uma relação com a Haiti muito forte, até pela missão de paz que teve lá do exército brasileiro, né? Então a gente tem uma relação com o Haiti muito forte, né? O Haiti é aquele país do lado ocidental da Isla Espanhola, que um lado é o Haiti, o outro lado é a República Dominicana, né?
E o Haiti foi a primeira república negra da América e uma das primeiras do mundo, né? Teve uma revolução jacobina ali no Haiti, do Toussaint de Louverture. Inclusive, algumas pessoas dizem que era o medo da minoria branca que se tinha no Brasil, na época do Império, né? Que os escravizados eles poderiam se rebelar e tomar o Brasil, igual o exemplo que teve no Haiti. Talvez essa foi uma das justificativas até de um processo de embranquecimento do Brasil, que priorizou e favoreceu as imigrações de populações europeias para o Brasil, como italianos, alemães, espanhóis e até nipônicos, japoneses, enfim, libaneses, né? E esse processo foi um processo de tentar embranquecer o Brasil, talvez pelo argumento do medo, né, de uma revolução negra de fato no Brasil, né? E bom, outra coisa que vale lembrar também é que tiveram tentativas de mandar os negros de volta para a África, não necessariamente o Brasil, mas os Estados Unidos tentou fazer isso, né? E aí tem um país na África que se chama Libéria. Até a bandeira da Libéria é muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos, né? As listras vermelho-branca, né? E foram vários intelectuais negros dos Estados Unidos, né? Aqueles que estudaram em universidades dos Estados Unidos e até alguns na Europa. Eles reuniram todos eles para eles encabeçarem um processo de criar um país perfeito com os valores americanos de liberdade, de democracia, na própria África, né? Então os Estados Unidos pegou um pedaço de terra lá da África e tentou criar esse país com líderes negros e tudo mais. Mas infelizmente a lógica do escravismo ela se reproduziu também na Libéria, né? E a Libéria hoje é um país também que não conseguiu vingar justamente esses ideais americanos de liberdade, né? E, enfim, a lógica da opressão do homem pelo homem, ela sempre vai existir, né? Até mesmo nos projetos mais audazes de tentar criar uma sociedade perfeita, né? Aconteceu em New Harmony, por exemplo, na tentativa de experiência socialista que deu errado nos Estados Unidos. E nessas várias comunidades onde se tenta fazer, por meio da utopia, uma sociedade perfeita e acaba fracassando, porque o homem sempre vai reproduzir essa lógica de dominação, né? É muito triste isso daí, né? Enfim, é basicamente isso, né? Vale lembrar que a lógica da escravidão, ela existia também, não necessariamente ela era pautada apenas pela cor da pele. Mas você tinha uma elite negra no Império que possuía escravizados também. E o Brasil foi um país que a pessoa embranquecia quando ela ascendia, né? Então muitas pessoas da elite do Império eram da aristocracia, nobres, negros, né? Que não eram mais vistos como negros e eles mesmos não se reconheciam mais como negros, né? E isso é uma coisa muito curiosa porque, de certa forma, a gente reproduz até hoje um pouco essa lógica, né? Quando o sujeito ele ascende economicamente, quando o sujeito atinge uma posição, ele deixa de ser negro no Brasil, né? Jogadores de futebol, por exemplo, artistas, músicos, eles perdem, às vezes, a categoria de negros por parte de uma elite que reproduz esse racismo, enxergando neles além da sua cor da pele, né? É muito triste isso, né? E às vezes essa questão do escravo, né, não estava também muito ligada à cor da pele, mas sim à sua função. Então quando você tinha um branco que fazia funções que se acreditavam que eram funções propícias de negros, né, ele também perdia o seu status de branquitude. Então o Brasil ele tem uma lógica racista que não está ligada apenas à cor da pele, mas também à questão social. A questão racial no Brasil ela está totalmente imbricada com a função, né, com a questão social também, né, do indivíduo, né. O nosso idioma português ele tem várias palavras, vários léxicos também africanos, né, sobretudo daquela região ali dos bantus também, né.
da própria Angola, Moçambique, que eram colônias de Portugal, né? E o Brasil tem uma conexão muito forte com a África também, em termos diplomáticos políticos, porque em plena ditadura militar, né, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e Moçambique, né? Inclusive, na época, o Salazar ainda era o presidente de Portugal, né? Nem tinha acontecido a Revolução dos Cravos de 25 de abril, né, ali em Portugal. E o Brasil, com um governo militar, né, anti-esquerda, foi o país que reconheceu as repúblicas socialistas de Moçambique e de Angola, né, que quando eles se independizaram de Portugal na guerra colonial, eles proclamaram repúblicas socialistas, né. E, enfim, então para a gente ver como a gente tem uma conexão com a África independente do regime que se tenha lá. Eu condeno totalmente o regime socialista, seja ele em qual lugar for. Mas não quer dizer que a gente não vai ter proximidade cultural e reconhecer o nosso cordão umbilical com a África por conta do regime que vigora no país. Se amanhã o Brasil tiver outro regime, a gente vai perder os laços com os países amigos, porque tem um regime que muitas pessoas às vezes nem se sentem representadas por aquele líder que está no país. Então é uma coisa que vale lembrar, né? Enfim, o Brasil tem uma dívida sim com o seu passado que deixou os negros numa posição desfavorável, né? Na Lei de Terras de 1850, no processo de se estabelecer as terras no país, se priorizou os grandes latifúndios e não se incluiu a população negra nesse processo de poder ser dona da terra, né? E depois com a República isso foi pior ainda, né? Empurrando os negros para os morros, né, do Rio de Janeiro e tudo mais, né? E as primeiras favelas, então, elas foram compostas por grande parte dessas populações mais excluídas, né? E a gente teve processos de urbanização excludentes que excluíam a periferia, né? A própria reforma do Rio de Janeiro, quando eles fizeram a Boulevard, né? Se baseando na Boulevard francesa, a própria urbanização de São Paulo também, embora ela foi sem planejamento, né? Na época do Prestes Maia se priorizou um urbanismo voltado para o centro, excluindo a periferia e tudo mais. E as primeiras favelas, esse nome favela vem daquelas pessoas que participaram da Guerra de Canudos, né? E que o governo prometeu terras e não deu, e eles tiveram que morar nos morros, né? Favela era uma planta rasteira que tinha, né, naquela região e tudo mais. E, enfim, a nossa história, o Brasil ele tem uma dívida assim, para com essa faixa da população que nitidamente a gente sabe que está desfavorável, embora eu considere, né, que a maioria da população brasileira ela é mestiça, né, contendo sim porções de sangue negro, sangue indígena, né, sangue branco também, né, os indígenas e negros que se misturaram são chamados de cafusos, e os brancos e os negros de mulatos, mas essa palavra mulato, ela hoje é pejorativa, né? A versão de que mulato vem de mula é uma versão errada também, né? Porque dizem que quando a mula ela é estéril, né? Ela não pode se procriar e tudo mais. E falam que eles achavam que quando misturava uma pessoa branca com uma pessoa negra, o mulato seria estéril, mas isso é mentira. Porque a origem da palavra mulato ela vem de mulawat, que era um grupo de mouros, de árabes, né? De árabes não necessariamente, mas de mouros atrelado à elite árabe que invadiu a Península Ibérica. Então eles falavam que os brancos ibéricos que se misturavam com os semitas, que dos grupos árabes, vamos dizer assim, né? Eles poderiam ser, eles eram os mulawats, né? Então vem daí, e aí se utilizou essa terminologia para as pessoas que se misturavam com negros aqui na América
por sinal, né? Existem várias teorias de que as estátuas antigas, eles quebravam o nariz das estátuas porque eles não queriam que as estátuas mostrassem que o nariz era um nariz largo, de traços afros, para não reconhecer que os impérios antigos eram de pessoas negras e tal. É uma falácia também, porque se provou que até a esfinge não tem nariz e tal, né? Falavam que a esfinge não tem nariz também porque o Napoleão os soldados do Napoleão fizeram um tiro ao alvo no nariz. É mentira também. São todas narrativas falaciosas. O estudo sério que explica por que as estátuas antigas elas não tinham os narizes estão quebrados é porque eles achavam que a alma poderia sair pelo nariz, né? Porque até tem a ver com essa questão de mumificação e tudo mais. Então, como você tinha uma estátua que representava uma pessoa que morreu, eles quebravam o nariz para não ter nenhum orifício por onde pudesse entrar e sair a alma. Era a crença que eles tinham, né? E os turcos mamelucos, essa palavra mameluco ela era usada para os otomanos, né? E foi empregada depois para os brancos que se misturaram com os indígenas. Então os turcos mamelucos eles destruíam esses narizes das estátuas e tudo mais, né? Então era uma prática que acontecia, né? Por isso que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Certos movimentos, né? Na tentativa de encontrar legitimidade ou exaltar um povo em específico, essa tentativa de se reescrever a história, falseando a história, né? Mas todos os povos fazem isso, né? E a história oficial, ela prioriza realmente alguns grupos em detrimento de outros, né? Mas todo revisionismo tem que tomar muito cuidado para não se falsear a história e cometer excessos. Já vi muitos excessos totalmente anticientíficos para tentar legitimar um povo em questão e tudo mais, né? O Brasil ele tem realmente essa dívida com o passado escravocrata que nos marcou. A gente foi o último país a libertar de fato os escravos em 13 de maio de 1888. Mas se teve umas tentativas antes, como a Lei Eusébio de Queiroz, que essa de 1850 proibiu o tráfico internacional. Teve a Lei dos Sexagenários, que proibiu que pessoas com mais de 60 anos, escravos com mais de 60 anos fossem escravizados, mas qual era a vida útil de um escravo também, né? Quantos deles conseguiam chegar aos 60, né? E também a lei do ventre livre, que ela já foi uma grande revolução, a lei do ventre livre, inclusive comemorada e celebrada pelo Dom Pedro II, que era contra a escravidão, né? E depois, finalmente, a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, né? Bom, outras figuras importantes também que vale destacar foi o Clóvis Moura, né? O Clóvis Moura, muito famoso também para a intelectualidade brasileira, e principalmente, mais recente, o Milton Santos, né? Milton Santos foi um geógrafo, né? Da faculdade da Universidade de São Paulo, né? E ele, professor lá por muito tempo e tal, escreveu vários livros sobre, inclusive, a globalização. Algumas coisas dele tá meio desatualizada, porque ele escreveu muito sobre a globalização ali mais ou menos nos anos 2000, né? Muita coisa mudou dos anos 2000 para cá. Mas, sem sombra de dúvidas, uma figura expoente da nossa intelectualidade, né? Que é pouco falado, né? Até mesmo a comunidade negra não conhece esses nomes que a gente está conversando aqui, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre a África mesmo, né? Subsaariana principalmente, fugindo um pouco do Brasil. Quando o capitalismo atinge seu estágio de capitalismo de fato, que é aquele capitalismo da indústria, da fábrica, que transforma a matéria-prima em mercadoria, superando o mercantilismo, né? A acumulação primitiva, os países europeus eles buscaram não apenas novos mercados, mas buscaram também matéria-prima para poder alimentar as suas indústrias. Então a África ela voltou a ser cobiçada. Aí você tem toda uma ideologia do fardo do homem branco, todas aquelas coisas do processo civilizador, né? Tem todas essas justificativas, mas de fato tem o lado econômico também, né? E aí
teve a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, que aconteceu no século XIX, ela dividiu a África, né? Então partes da África tinha aquela antiga África equatorial inglesa, né? A África, o leste africano alemão, tinha a África belga, os belgas também, os holandeses, né? Na África do Sul, ela foi uma colônia tanto holandesa quanto britânica, né? Tinha a disputa entre os boeres, a Guerra dos Boeres teve também, né? Entre holandeses e ingleses aí naquela região e tudo mais, e a África portuguesa também, com Moçambique, Angola, enfim. E aí todas essas colônias, elas foram ter uma tensão muito grande na Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu muitas batalhas em solo africano, e no final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes voltou a redesenhar as fronteiras da África, né? Claro, colocando boa parte do território sob o domínio inglês e francês, principalmente belga, que eram os aliados, né, que venceram a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu todas as suas colônias, né? A Namíbia e Uganda eram territórios alemães, né? E, enfim, e tem até uma gafe do Lula, né, que ele falou alguma coisa na Namíbia, se não me engano, quando ele era presidente, ele chegou lá e falou: esse é um país limpinho por ser um país africano. Uma fala totalmente preconceituosa, né, enfim, denota a falta de conhecimento de história e a própria falta de empatia de um líder político, né, independente seja ele qual for, né? Falas terríveis que os líderes falam também, que deveriam estudar todos eles um pouco de história e tudo mais, né? Bom, e aí então, quando essas colônias africanas elas se tornam independentes, né? Você tinha a antiga Rodésia, por exemplo, né? E a Rodésia, que era o do Cecil Rhodes. Cecil Rhodes era o fazedor de sonhos, aquele que queria criar um império na África, né? E hoje a Rodésia, que é o atual Zimbábue, né? É um dos países mais pobres, né? Por conta até dessa opressão que eles fizeram, tudo mais, os ingleses e tudo mais, né? Então, quando boa parte dessas repúblicas se tornam independentes, elas se tornam países socialistas. Então tem esse fato também, né, que agravaram muito mais a crise dos lugares, né? A gente tem um amigo de família que ele é da Ilha da Madeira, português da Ilha da Madeira, mas ele cresceu em Moçambique, em Maputo, capital do Moçambique, antes dele vir para o Brasil. E ele contou que quando os portugueses saíram de lá e o governo socialista assumiu, a indústria nacional foi totalmente destruída. Angola chegou a ser... Angola, né, embora ele fosse de Moçambique, Angola chegou a ser... Luanda chegou a ser a cidade mais rica da África, né, quando estava na administração dos portugueses e tal. E o governo socialista deles foi muito desastroso, mas a gente também não pode julgar, porque foi o primeiro governo de expressão nacional realmente sem ter uma elite de fora, né? Mas eu acredito que esses países podem encontrar um outro caminho que não seja talvez pelas medidas, sei lá, socialistas. Eles podem encontrar um outro caminho de resolução dos seus problemas que não negue o sistema de liberdade, né? A própria liberdade do povo e tudo mais, né? Bom, e aí você teve então massacres em vários países porque os colonizadores, eles atribuíram categorias também para certos povos que já tinham uma rivalidade no passado, como eu falei, e aí fazendo isso esses povos entraram em conflitos. Então no caso dos Hutus e dos Tutsis é uma coisa muito antiga, vem desde os Gatutsis e dos Hutus, que era uma história lá que tinha uma jarra de leite, né? E o dono dessa jarra de leite pediu para que se guardasse, esses povos diferentes guardassem os Gatutsis, né? Essa jarra de leite. E um desses povos, não lembro se era os Hutus ou os Gatutsis, ele deixou que essa jarra de leite caísse no chão e se quebrasse, se espedaçasse, que era uma espécie de símbolo sagrado para eles. Então um povo acusava o outro no seu mito de fundação, no seu mito fundador, de ter
negligenciado aquela tarefa sacra, aquela tarefa sagrada, e isso então legitimava uma rivalidade, uma guerra entre eles. Mas a guerra que acontecia antes, cada vez que morria uma dívida, eles tinham que pagar com cabeças de gado. Os Nuer faziam isso também nos Krahal lá, que tinha no Sudão do Sul e tudo mais, né? E aí quando eles pagavam, eram poucas vítimas que tinham, né? Para você conseguir pagar e indenizar a família com cabeças de gado. Mas quando aquilo se modernizou e chegou às AK-47, as Kalashnikov, aquilo virou um turbilhão de guerras civis e uma série de coisas, né? Muito por conta dessas categorias que os europeus deram e funções e privilégios na estrutura de Estado, priorizando apenas um povo, e os povos que historicamente poderiam ter acesso a esse privilégio e foram prejudicados, eles se insurgem e se levantam contra esses povos que foram privilegiados pelos europeus quando eles deixaram a África, né? Então, enfim, é um problema muito grande que se tem, mas você tem regiões muito prósperas, né? Johannesburgo, por exemplo, principalmente depois do Mandela e tudo mais, ela é uma das cidades mais cosmopolitas que tem, uma das cidades berço do império financeiro da África. Então, essa imagem estereotipada que nós temos da África é uma imagem também que deve ser muito desconstruída, da mesma forma que a gente se revolta quando uma pessoa mal informada julga o brasileiro por uma imagem caricata, estereotipada do brasileiro. Nós brasileiros temos que parar de fazer essa imagem estereotipada dos nossos irmãos de além-mar, que estão no continente irmão, que já foi junto com o continente americano, né, na Pangeia, né? A costa brasileira e a costa africana, elas se encaixam certinho. Na época da Pangeia era uma coisa só, né? Então a gente ainda é ligado por esse cordão umbilical com a mãe África, né? Bom, muitos falam, né, e criticam que o Brasil nunca teve um presidente negro igual o Obama, por exemplo, nos Estados Unidos e tal, né? E a gente teve um presidente que era considerado mulato, né? Ele era mestiço, que tinha sangue negro, mas embranqueceram muito ele também nas fotos, que foi o Nilo Peçanha, né? Tem uma obra do Monteiro Lobato que chama O Presidente Negro, que ela é uma obra visivelmente racista, né? O que eu acho que não invalida a obra nem a carga de importância que o Monteiro Lobato tem ao Brasil, né? E, enfim. Mas o presidente negro é uma coisa que ainda assombra o Brasil, da gente nunca ter tido de fato um presidente negro, embora o Nilo Peçanha tivesse sangue negro, era basicamente quase que mulato, né? Mas a gente nunca teve um presidente negro de fato mesmo, né? Até na nossa política, infelizmente, a representação dos negros ela ainda é muito deficitária, né? No Congresso, no Senado. Num país de maioria mestiça e parda, você tem basicamente um Congresso de maioria de brancos, né? E isso é uma coisa que explicita muito ainda o nosso racismo presente no Brasil, né? A lei Afonso Arinos, ela proíbe justamente manifestações racistas com punição, e isso está totalmente correto, ao meu ver, né? Porque é incabível que se tenha num país minimamente que se tenta ser democrático esse tipo de prática que infelizmente sempre aconteceu, e tem a discussão do racismo estrutural, que ele ainda existe, né? Embora se venda a imagem do Brasil como um país cordial, um país de democracia racial, a gente sabe que não existe, né? Eu não diria que aqui tem um apartheid igual o apartheid que aconteceu na África do Sul, e uma segregação igual no sul dos Estados Unidos. Não, isso de fato não tem. Mas às vezes esse véu, essa relação velada, desse racismo velado, ele justamente dificulta, né, às vezes até as lutas antirracistas, por não ser tão claramente explícito como foi no sul dos Estados Unidos e na África do Sul. Mas também vale lembrar que o nosso processo de colonização e de formação do povo brasileiro foi diferente desses países. Então a maioria do Brasil ela é mestiça, né? E os próprios pardos brasileiros, eles não são
100% de um lado ou de outro, branco ou negro, ou seja o que for, né? Então os cafusos também não são necessariamente negros, eles também têm sangue indígena. Então como que a gente vai definir categorias também num país totalmente miscigenado? É muito difícil isso mesmo também, né? Tem as questões de colorismo, tem uma série de questões que se fala hoje, né? E realmente você tem visivelmente um racismo por parte, inclusive de órgãos oficiais, né? Que dificulta justamente a luta antirracista, né? E todo nacionalista ao Brasil que ama o Brasil, que preza pela pátria brasileira, a meu ver, tem que reconhecer que somos também negros, se não na parte genética, na cultura com certeza, porque faz parte de quem nós somos, né? Tá muito imbricado e fundido com a formação do povo brasileiro, não apenas nessas questões que a gente sempre fala, do esporte, do Pelé, de grandes figuras e tal, mas é bom a gente reconhecer os intelectuais negros que pensaram o Brasil, né, que traduziram os problemas sociais do Brasil, traduziram na literatura e registraram um Brasil que não existe mais de certa forma, como no século XIX, Machado de Assis e tantos outros. E se a gente priorizar essas figuras, né, com orgulho, mostrando que elas fazem parte também de quem nós somos, muito será desconstruído ainda num país que os apartamentos têm quartos de empregada e elevadores sociais, né? São jabuticabas do Brasil, você tem elevador social, uma herança de uma elite aristocrática que sempre dominou e sempre rejeitou tudo aquilo que lembra o povo, né? Que tem ódio de certa forma ao povo. Eu sei que não são todos, mas existe de fato pessoas que são anti-povo, né? E se a gente reconhecer que muito da nossa intelectualidade nós devemos justamente aos negros, a gente vai não só desconstruir talvez o racismo que ainda exista nessa estrutura hierarquizada do Brasil, bem como o nosso próprio reconhecimento enquanto brasileiros.